O Gustavo, ele por si só, ele defende a causa do autismo e a gente imagina que outras famílias passam por muitas dificuldades. Mas o que é que a gente quer mostrar com trabalhos como estes de entrevistas, trabalhos de que você possa expor, possa fazer com que o outro conheça o transtorno do espectro autista, as demandas de uma pessoa com autismo, entender, acolher, conhecer, se informar sobre isso, é o que nós, enquanto famílias atípicas, enquanto pessoas com o transtorno do espectro autista, fazem todos os dias, do amanhecer ao dormir. A gente sempre luta, a gente sempre está ali defendendo essa causa, porque quando você conhece o autismo, quando você conhece as pessoas com transtorno do espectro autista, as histórias, a gente se apaixona e a gente defende todo momento que aquela luzinha do amor, do acolhimento, da informação seja para todo mundo. Eu sou a professora Mara Jordana, sou professora do curso de Educação Física aqui da Universidade Federal e eu coordeno um projeto de extensão, que é o projeto de extensão Atividades Motoras para pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Bom, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento e que incorre em alguns déficits, na maioria das pessoas. Principalmente acarretando nos déficits comunicacionais, interação social e também movimentos repetitivos, tá? Ele hoje tem 3 níveis de suporte. Há uma classificação que coloca nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Quanto maior o nível desse suporte, maior a dependência, ou menor a autonomia. Não necessariamente acontece em todos os âmbitos, por exemplo, interacional, comunicacional, movimento repetitivo. Alguns mais, outros menos. É importante lembrar que, como trata-se de um espectro, cada pessoa tem as suas características, como eu falei, umas mais acentuadas, outras menos. Então, as pessoas de nível de suporte 1, por exemplo, elas podem ter uma maior dificuldade na área social. E as pessoas de nível de suporte 3 podem ter maiores dificuldades em todas essas áreas, tá? Então, quanto maior o nível de suporte, maior é essa dependência, e menor essa autonomia funcional. Meu nome é Kátia Maria Vieira Lucena, sou mãe de Ícaro Mateus Vieira Lucena, de 9 anos, que tem autismo. A gestação do Ícaro foi uma gestação, assim, eu queria muito um segundo filho, mas no início, quando eu engravidei dele, eu fiquei com aquele sentimento de que ainda não estava preparada, Não era um momento, porque eu tinha minha filha, a mais velha, tinha 2 anos de idade, então eu queria esperar mais um pouco. Como eu já estava numa idade de 40 anos, a médica falou, caso eu quisesse ter outro filho, tinha que ser logo, antes, porque os hormônios já iam diminuindo, tinha a questão dos miomas. Então, quando eu estava fazendo os exames, eu descobri que estava grávida do Ícaro. Quando o Ícaro tinha 2 meses, me bateu assim uma dúvida, porque eu estava com ele no braço e ele tremeu assim o pé, eu achei aquilo estranho. E somente com 1 mês e meio que eu percebi que a fala dele não estava desenvolvendo como as outras crianças. Mas aí a gente conversando com outras pessoas e sempre dizia assim, não, vem com o tempo, vem com o tempo. Até mesmo o médico, eu dizia, doutor, o Ícaro não está falando. E o Ícaro começou a dizer as primeiras palavras, ainda com 9, 10 meses, ele chamava mamãe, E aí foi desenvolvendo mais lento.
Ele dizia papai, mamãe, oi e tchau. E pronto, se restringia somente a isso. Passa todo um filme na cabeça da gente, desde a gestação, o momento do parto, aqueles planos que a gente faz quando tá grávida, já escolhe como vai ser o primeiro aniversário, como vai ser as roupinhas, até a profissão da criança a gente já escolhe para ele adulto. E quando eu recebi o diagnóstico, a gente via falar e eu presencio, porque eu sou professora, né? Tenho em sala de aula e a gente vê tanta discriminação, tanto preconceito, né? Tanta falta de informação. O primeiro momento eu fiquei com medo. Depois eu olhei assim para ele e eu digo, não, se ele então vamos tratar, então vamos pôr acompanhamento. Aí foi o momento em que eu comecei a intensificar nas terapias, que eu já havia iniciado, né? E via que estava dando um retorno, aí intensifiquei nas terapias e já fui vendo a questão de eu ter mais horas com ele também, para me poder ajudar. E assim, o que incomoda mais na questão do autismo não é o autismo em si, o meu filho ser autista, é o olhar das pessoas, por ele ser um autista nível 1, né? Tem pessoas que dizem, mas nem parece ser autista, mas eu pensei que ele não fosse. E também a empatia das pessoas, isso incomoda, porque a criança está falando, às vezes o outro não dá valor à fala da criança. É tido como o autismo, em muitos casos, é tido como se a criança fosse um deficiente mental. As pessoas acham que pode dizer e fazer o que quiser, que ele não vai falar, que ele não tem sentimento. E o autismo não, o autismo é uma condição neurológica. Ele hoje está desenvolvendo bem, ele está aprendendo a ler, ele está aprendendo a escrever, ele é muito criativo, ele sabe se sair da situação, sabe fazer amizades, sabe cativar as pessoas, mas ainda tem essa questão de alguns, né, às vezes até na escola, na outra escola onde ele estudava, teve uma coordenadora que chegou e disse que nem tudo era do autismo. E para mim, ele sendo autista, tudo que vier dele é do autismo sim. A fala dele é de um autista, o andar dele é de autista, ele come como autista. Então, o que incomoda mais hoje é a falta de informação e a empatia de muitas pessoas. É importante destacar que autismo, né, o transtorno do espectro autista, não é uma doença, e sim um transtorno. Na infância, eu vou destacar alguns sinais motores, né? Por exemplo, andar na ponta do pé, fazer movimentos repetitivos. Então, algumas crianças, desde muito cedo, elas gostam de realizar movimentos muito repetitivos, como girar determinados objetos, fazer movimentos com o próprio corpo, como não só girar objetos, mas girar o próprio corpo, rodar no mesmo lugar. Correr, né, de forma descoordenada, desenfreada. A gente pode destacar também atrasos, muitas vezes, no início dessa linguagem, né? Algumas crianças que têm o TEA demoram mais nesse processo inicial da fala, assim como também do andar, do caminhar, né, que entra também dentro desses sinais motores. Algumas questões sociais, algumas crianças também têm uma dificuldade de socializar, de dividir objetos, e são até sinais que se confundem com a própria infância, dependendo da idade. O que eu diria é que valeu a pena tudo que eu fiz para que hoje ele estivesse no nível que ele está. As brigas que eu tive na escola, as brigas que eu tive, às vezes em família, com amigos, para me defender, né, o melhor para ele, defender que eu tinha que ele ser prioridade em minha vida. Eu sou Jussiara Ibiapina, atualmente eu estou com 40 anos de idade, sou graduada em Educação Física pela UFP. A minha gestação foi um pouco complicada, foi uma gestação bem traumática, porque eu tive deslocamento de placenta até os 3 meses, então foi uma gravidez de risco. E quando realmente eu soube, que fiz os testes e que fiz a ultrassom,
já estava com 4 meses de gestação. E chegando até o 6º mês, tive algumas complicações e o que ocasionou que com 7 meses, o Gustavo com 33 semanas de gestação, veio a nascer de parto normal. Ele nasceu até com um peso acima do ideal, que é realmente um peso que daria para ele não ficar na UTI neonatal. Então já depois que o Gustavo, né, já com eu amamentando, nós não moramos aqui na zona urbana, a gente mora na zona rural, justamente para ter uma tranquilidade maior para mim e para ele. Por ele ser prematuro, a gente viu que tinha uma necessidade maior do Gustavo ter uma atenção e morar num ambiente mais tranquilo, né? Um ambiente na natureza era o que a gente mais almejava. Então, Gustavo, na amamentação, minha mãe, como é da minha rede de apoio, eu sou mãe solo, ela já é mãe de 3 filhos, então ela começou a perceber que o Gustavo, na amamentação, tinha alguma coisa de diferente do habitual, do normal. O Gustavo, ele não olhava para mim quando eu me comunicava com ele no ato da amamentação. A gente já começou a ter algumas preocupações em relação ao crescimento, ao desenvolvimento do Gustavo. Mas dentro da curva de desenvolvimento normal, de uma criança normal, o tempo de sentar, o tempo de engatinhar, o tempo de levantar o pescoço, ele seguiu na linha normal. Mas quando chegou na época do andar, ele, por conta, a gente pensa que também pode ter sido por conta de um acidentezinho que ele teve, de uma cadeira cair no pezinho dele, ele atrasou. Sarou o pezinho, sarou o dedinho e ele continuou sem querer realmente andar, sem querer começar a ter o caminhar, né, dar os primeiros passos. Um outro sinal que a gente também teve de alerta, ele se espantava com sons que às vezes nós não escutávamos e sons muito altos às vezes não incomodavam, então havia essa discrepância. Por vezes eram sons muito altos que deixavam ele irritado, por vezes eram sons muito baixos, então e sempre movimentos de mão, movimento de tapar o ouvido. Então esses sinais foram nos apresentando sinais de alerta para alguma deficiência que ele tinha. Naquela época, ele com 2 aninhos, os planos de saúde não aceitavam nenhuma intervenção com menos de 3 anos. E a gente teve uma pessoa, um profissional que se sensibilizou com a gente e começou, com menos de 3 anos, a atender o Gustavo com sessões de psicologia. E também colocamos eles na escola, mas era muito traumático, o Gustavo chorava demais, todo mundo percebia que o Gustavo não se enquadrava, não se encaixava no comportamento normal de uma criança neurotípica, que ele tinha alguma deficiência, nós não sabíamos qual era, nós não tínhamos entendimento do que realmente era o autismo. Na sequência, né, quando já é um adolescente, a gente consegue ainda observar alguns sinais da infância, como por exemplo ponta do pé. Alguns adolescentes ainda andam na ponta do pé, apesar de ser um sinal bem característico, né, da criança, mas alguns adolescentes andam na ponta do pé. Tem uma característica muito comum no autista, que é a hipotonia, né, ou seja, baixo tônus muscular. É uma característica muito presente na maioria das pessoas com TEA, assim como também muitas dificuldades com relação à coordenação motora, seja ela uma coordenação motora ampla, como em atividades no correr, como eu citei anteriormente também na criança, no correr, no saltar, no caminhar, como também habilidades de coordenação motora fina, né, ao escrever, ao cortar. Então, são pessoas que também apresentam essas dificuldades de coordenação motora. E também o adolescente tem essa dificuldade também no aspecto social, né? São pessoas que às vezes são um pouco mais retraídas, são um pouco mais introvertidas, não necessariamente por conta do TEA, mas como o TEA tem esse impacto nos aspectos
sociocomunicacionais, alguns adolescentes têm essa característica e acabam aí ficando um pouco mais isolados, um pouco mais recuados de convívios e de grupos sociais. Nós percebemos que o Gustavo apresentava esses momentos de inquietação e de choro exacerbado, porque ele não se fazia entendível, ele se comunicava e a gente não entendia. Então, a partir do momento que ele começou a se comunicar normalmente, assim, que dava para a gente entender, ele começou a ir acalmando mais, a se regulando mais. Eu estava prestes a iniciar uma luta, uma jornada que para muitos não é fácil, para muitos a gente fica até, eu falo, mas assim, a gente fica relembrando muitas coisas que já aconteceram, que a gente se depara com lutas e lutas diferentes. Cada pessoa, cada autista, a gente vai tendo conhecimento, cada um é cada um. Do mesmo jeito que uma pessoa neurotípica da sua individualidade. Eu sou Jussiara, eu sou o que sou, o João é do jeito que é, a Maria é do jeito que é. Então, dentro das individualidades das pessoas, a gente já sabia que o Gustavo teria também a individualidade dele, mas também teria as limitações. O diagnóstico foi decisivo para que a gente pensasse como a gente iria, a partir dali, como é que a gente iria traçar o caminho, não só do Gustavo, porque numa jornada de um diagnóstico de uma pessoa, de uma criança, que hoje o diagnóstico é bem mais precoce, a gente sabe que a jornada é grande, não é só da mãe, não é só do pai, não é só da criança, mas de todos os envolvidos, família, parentes, na escola, nas terapias. Importante frisar que para a gente promover um ambiente inclusivo, a gente tem que conhecer. É um aspecto importantíssimo e que a gente precisa sempre reforçar. Então, conhecer para incluir é fundamental. Então, conhecer sobre o TEA, as características, o perfil do seu aluno, quais são as habilidades, as potencialidades e as dificuldades, para que assim você possa fazer um plano, um planejamento efetivo e que de fato vai funcionar, né, na prática, para que aquela pessoa, seja ela criança, um adulto ou um jovem, tenha uma maior qualidade de vida e uma maior autonomia funcional. Que é o que a gente busca, por exemplo, por meio da prática do exercício físico, por meio da prática da atividade física. É fazer com que essas pessoas, elas tenham uma maior autonomia funcional. E isso independe de ser na escola ou de ser fora desse contexto da escola. Gustavo, quando começou a fisicamente apresentar características da puberdade, características que ele estava mudando de fase de criança para adolescência, em relação à barba, né, começando a crescer pelos no rosto, pelos no peito, pelos pubianos. Eu, como mãe solo dele, ele como meu único filho, então a conversa, a interação desses assuntos, dessas mudanças do corpo na fase adulta praticamente do Gustavo, a gente sofre alguns preconceitos. Os preconceitos acontecem, as discriminações acontecem não somente para aquele autista que ele não fala, ou de outros graus de suporte, mas o autista de grau suporte 1, ele também sofre preconceito, sofre discriminação. Ele pensa em trabalhar, a gente conversa bastante sobre como é que ele vai ser um adulto em relação a relacionamentos, em relação a ele trabalhar. Ele já desde quando ele completou 18 anos que ele disse que quer aprender a dirigir. Então assim, o Gustavo hoje, ele tem assim uma destreza ao falar e que até às vezes nos surpreende, porque ele entende que ele é uma pessoa autista, ele entende das demandas dele, ele entende que ele é um adolescente já chegando na fase adulta e ele entende que ele é capaz de ser inserido no meio social como qualquer outra pessoa, dependendo do que a outra pessoa entenda o que é a demanda de uma pessoa com transtorno do espectro autista.
João foi de um parto prematuro. Ele estava com 5 meses e 2 semanas. E aí veio o aborto, né? A ameaça de aborto. Aí começou a andar com 1 ano e 1 mês. Ele começou a andar. Então, já muito forte, todos com a saúde boa. Mas aí, quando foi 1 ano e 8 meses, o João teve uma queda muito grande da cama. Ele não andou, não falou mais de jeito nenhum, ficou com o pescoço muito torto, só para um lado. E a gente já morava aqui veio morar aqui em Teresina e aí começou todo o tratamento. Atualmente a gente observa muitos diagnósticos de TEA em adultos, né? Porque a gente chama até de diagnósticos tardios, pessoas adultas que vão aí tendo acesso a essas informações por meio de redes sociais, por meio das leituras, que aí a gente tem mais acesso e acabam descobrindo os seus diagnósticos por meio de alguns comportamentos, como por exemplo, dificuldade de ficar em ambientes com muitos ruídos, até a própria socialização também, que é uma manifestação que aí perdura independente de ser criança, jovem ou adulto. Então, são pessoas que vão observando alguns sinais com relação aos aspectos sociais, ao aspecto de hipersensibilidade a barulho, até hipersensibilidade ao toque, que também pode acontecer em todas as faixas etárias. Então, essas pessoas vão se identificando com algumas dessas características, com alguns desses sinais, e a partir daí vão buscando os profissionais a fim de entenderem um pouco desse seu comportamento e muitas vezes incorrem em um diagnóstico, né, em virtude de terem mais informação e irem em busca de conhecer esse comportamento que muitas vezes eles foram tendo ao longo da vida e na fase adulta eles têm essa autonomia para buscar e entender um pouco do que possa ser e de repente, né, alguns têm esse diagnóstico de TEA, né, descobrem aí o diagnóstico de TEA já tardiamente. A gente nunca deixou o João Carlos só fazendo terapia. A gente sempre queria tirar ele do médico e ir para uma escola, para ele aprender, né? Então era muito triste para nós pais se a gente não pudesse dar ou levar uma escola, né? E nisso a gente conseguiu formar a escola, nisso a gente conseguiu ganhos muito grandes para os nossos filhos. E hoje o João Carlos já tem outra visão, como eu tenho outra visão do meu filho. Ele não vai ser dependente, ele vai ser atuante. Eu que também nunca deixo de apresentar meu filho, de ficar em rodada com ele, de ficar em festa. Minha vida continuou normal. Vou para a festa, perdi até meu marido, mas vou para a festa com ele, com minha filha, e ele só não vai dirigindo, mas ele quem comanda tudo. As causas do TEA podem ser genéticas, hereditárias, ambientais. A gente sabe que tem alguns fatores de risco, como por exemplo a idade materna, a idade paterna, o período gestacional, o uso de drogas, né, de alguns medicamentos, o próprio estilo de vida da mãe no momento dessa gestação. Enfim, são vários fatores que podem aí estar diretamente relacionados com o TEA. E fomos abrir, juntamente com a tia Amélia, pedagoga, que ficou muito sensível ao acontecimento dos nossos filhos, né? Então, ela cedeu o colégio dela para os autistas. E assim a gente juntou umas mães aqui que tinham esses filhos autistas e estava procurando onde colocar, porque as escolas elas nunca aceitaram, agora está mais bem-vindo. E montamos muito bem uma escola, muito bem mesmo, que era pedagoga, era muito danada, e aí tinha outras professoras que ela também catequizou para ficar com nossos filhos. Era pago, não era barato, mas é o que a gente podia fazer. E junto a isso, como a gente sofria muito por ver que tinha os pais, aumentando o número de pais com crianças autistas, a gente fundou a Pestalozzi também.
que aqui tinha o AMA, mas tinha outros, mas aí a gente fundou a Pestalozzi. Eu, meu marido, mais a tia Amélia e mais uma amiga que não está mais aqui, está no Rio Grande do Sul, um casal. E aí nós criamos a Pestalozzi, que até hoje ainda funciona. Com relação ao pré-malte, que é o nosso projeto de extensão aqui na Universidade Federal do Piauí, nós fizemos 5 anos ano passado, então temos aí em média 5 anos e meio já de projeto. Nós atendemos crianças e jovens, né, mais especificamente esses dois públicos. Nós promovemos qualidade de vida e autonomia funcional, como eu falei no início aqui da minha fala, que são 2 pontos importantíssimos e interrelacionados e que a maior proposta do exercício físico é essa. Então a gente promove isso por meio da prática de atividade física de uma forma lúdica, de uma forma divertida, de uma forma diversificada, em que a gente realiza atividades tanto esportivas, como atividades recreativas, como atividades aquáticas. Então a gente busca variar e busca, obviamente, planejar de acordo com a individualidade de cada um dos nossos alunos, de cada nível de suporte e olhando também, porque o que é que a gente entende, né, obviamente, que não só o nível de suporte, mas algumas outras características e comorbidades que essas crianças e jovens apresentam. Então a gente busca fazer esse planejamento bem voltado para essas necessidades. Então o projeto, ele tem esse objetivo. E ano passado, né, nós até lançamos um livro que está disponível de forma gratuita em PDF na bio do nosso Instagram. Então, quem quiser ter mais informações, quem quiser acessar e conhecer um pouco mais sobre o projeto, a gente conta um pouco sobre como surgiu, o processo desse início, assim como também o nosso planejamento, a importância da família na construção do que a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos. Eu ia ter que fechar todas as minhas lojas e fechar também meu escritório em casa, que eu sou arquiteta. Então eu vi que Deus precisava de mim para o meu próprio filho. Então pronto, daqui acabou-se. E eu e meu marido e a babá dele, que a gente se entregou de corpo e alma. E nós conseguimos muita coisa. E eu não parei de conseguir, não. Quer dizer, eu não tenho nada de dizer para vocês o que eu não consegui com o João Carlos. Eu não tenho. Eu estou querendo o que é que ele quer agora para me mostrar como ele é capaz. Qualquer sinal que você observar que está aquém daquela faixa etária para o seu filho, é importante buscar um profissional para ter mais informações, né? E de repente, se for para ter um diagnóstico, que ele seja precoce. Quanto mais cedo, melhor realizar essa intervenção. Maiores são os ganhos.